terceiro ano consecutivo de performances positivas nos mercados financeiros. Fundos BKGA, investimento diversificado com visão de médio e longo prazo. Fique para ver o nosso outlook de mercados para 2026. Em 2025 ficou marcado pelo regresso da administração de Trump num contexto de maior incerteza política e geopolítica que levantou dúvidas sobre o papel do dólar como moeda de refúgio. Ainda assim, apesar de elevada volatilidade, os mercados financeiros registaram o terceiro ano consecutivo de retornos positivos. O ano começou com recuperação dos mercados acionistas, seguido de uma queda acentuada após o anúncio de Donald Trump sobre a implementação de tarifas comerciais a países parceiros. As ações americanas recuaram cerca de 18%, dos quais aproximadamente 10% se concentraram em apenas 2 dias de mercado. As correções estenderam-se, embora de forma mais moderada, a outras regiões. Depois de surgirem notícias que acalmaram os investidores, seguiu-se uma das recuperações mais rápidas de que há memória, mesmo com conflitos armados a decorrer no Médio Oriente e a continuação da guerra da Ucrânia. A favorecer este desempenho esteve a redução das taxas de juros por parte dos principais bancos centrais mundiais, com exceção do Banco do Japão, que em contraciclo iniciou um ciclo de subida de taxas de juros. Adicionalmente, a divulgação de resultados sólidos por parte das empresas, superando de forma consistente as expectativas do mercado, constituiu igualmente um importante vento favorável, tanto para o mercado acionista como para o mercado de crédito. No mercado cambial, o dólar desvalorizou mais de 13% face ao euro e, com isto, o seu estatuto de ativo de refúgio começou a ser colocado em causa. Este movimento abrupto teve o efeito de reduzir significativamente os retornos dos investidores de base euro. E um segundo efeito que nos leva às matérias-primas, com destaque para o ouro e para a prata, que registraram ganhos muito expressivos. Em contraciclo, o petróleo e o gás natural apresentaram desempenhos negativos. Neste contexto complexo e de elevada incerteza, os fundos da BKGA registaram desempenhos positivos. Destaque para o Banco Inter Mega TT PPR, o nosso fundo de ações que explora oportunidades em tendências e temas cuja performance beneficiou e muito da exposição à economia do espaço, da energia nuclear, da defesa e dos metais preciosos e industriais. Relembramos que este é um fundo com elevado nível de risco e, por isso, o investimento deverá ser enquadrado numa ótica de carteira diversificada com um horizonte de médio e longo prazo. Depois de um ano de 2025 caótico, mas positivo, onde acrescentamos valor ao património dos nossos clientes, vamos agora falar da nossa visão e posicionamento para 2026. O cenário base da BKGA aponta para retornos positivos em 2026, tanto na classe de obrigações como na classe de ações, ainda que com episódios de volatilidade, sobretudo associados ao contexto geopolítico. Num ambiente como este, a disciplina, a diversificação e a paciência serão essenciais. Em função da volatilidade que antecipamos, iniciamos o ano com uma abordagem mais prudente. Estamos sobreexpostos a obrigações e com uma ligeira subexposição a ações. Este posicionamento reflete a nossa visão para a política monetária e para o enquadramento macroeconómico. Na Europa, acreditamos que o Banco Central Europeu poderá realizar, no máximo, uma redução de taxa de referência em 2026, ou mesmo mantê-la inalterada, num contexto de inflação controlada e de recuperação gradual das economias mais frágeis em 2025. Já nos Estados Unidos, vislumbramos uma potencial redução ou reduções de taxas de juros durante 2026, mas muito dependente da evolução dos dados de emprego e de uma desaceleração da taxa de inflação. Este cenário poderá ser influenciado pela eventual nomeação de um novo governador da Reserva Federal e pela orientação que venha a imprimir à política monetária. A nossa sobreexposição a obrigações resulta do nível atual das taxas de juros, tanto em dívida pública como em dívida de empresas, bem como do aumento da inclinação das curvas de rendimento nos prazos mais longos. Por este motivo, as obrigações são uma das nossas classes de ativos preferidas, em particular nos prazos intermédios entre os 4 e os 8 anos. Dentro desta classe, privilegiamos a dívida de empresas investment grade em detrimento da dívida governamental. Relativamente às ações, apesar de termos uma visão positiva para esta classe no médio e no longo prazo, mantemos uma subexposição tática. Reconhecemos que a recuperação dos mercados foi rápida e assente, em parte na melhoria do sentimento dos investidores de retalho, num contexto em que várias empresas apresentam valorizações exigentes, em particular no segmento das large caps americanas,
ligadas ao tema da inteligência artificial. Em nosso entender, a valorização dos mercados este ano decorrerá exclusivamente do crescimento dos lucros das empresas. Dentro desta classe de ativos, mantemos uma subexposição ao mercado norte-americano e uma sobreexposição à Europa, onde identificamos maior potencial neste novo paradigma económico e ainda oportunidades em empresas de qualidade com valorizações atrativas. Mantemos também a preferência pelos mercados emergentes, dada a robustez dos seus fundamentais económicos e demográficos, num contexto de maior fraqueza do dólar. Apesar de toda a turbulência nos mercados, se nos tivéssemos mantido investidos em ações desde a grande crise financeira de 2008, no mínimo teríamos triplicado o nosso património. Tomando como exemplo as ações norte-americanas, a valorização de cerca de 900% significa multiplicar quase por 10 o capital investido. A história ensina-nos que a melhor decisão é permanecer investido. A melhor forma de beneficiar do nosso posicionamento é, claro está, através dos nossos fundos de investimento. Na BKGA, adotamos uma abordagem de investimento global e diversificada, orientada para a eficiência e alinhada com os objetivos e o perfil de risco de cada investidor. Disponibilizamos um conjunto alargado de fundos que vão desde soluções de perfil mais conservadores, com maior exposição a obrigações, até opções mais dinâmicas, com maior peso em ações. Complementarmente, oferecemos fundos de obrigações com maturidade definida, bem como soluções temáticas focadas em tendências estruturais que acreditamos poderem marcar a evolução das economias no médio e no longo prazo. Importa destacar que os nossos fundos promovem uma adequada diversificação e estão alinhados com o seu perfil de risco, beneficiando ainda do enquadramento fiscal favorável dos PPR, com uma taxa máxima de tributação de 21,5%, que se reduz substancialmente ao longo do tempo. Apoiamos os nossos clientes na gestão da poupança e no crescimento do património ao longo do tempo. Invista connosco!